Meu nome é Luiz Carlos Faria da Silva. Eu sou professor na Universidade Estadual de Maringá desde 1995. Eu fiz o mestrado na PUC em Filosofia e História da Educação e fiz o doutorado em História da Educação e Filosofia da Educação na Unicamp. Eu aprendi e me tornei um especialista em leitura, a ponto da Academia Brasileira de Ciências ter me convidado para integrar um grupo de estudos sobre aprendizagem infantil. O que eu queria dizer aqui, talvez a gente possa voltar a falar mais coisas e tal, é que eu estou hoje fazendo uma visita à escola do Mundo do Balão Mágico e eu estou muito impressionado com o que eu vi aqui, Porque se houvesse uma escola que conduzisse as coisas como eles têm conduzido aqui, eu não teria a menor preocupação de colocar meus filhos na escola, porque eles aqui fazem um trabalho, que concilia aquilo que a tradição de milhares de anos mostrou que é eficaz para educar crianças, deixar as crianças alegres, permitir que as crianças brinquem, se alegrem e cresçam moral e intelectualmente. Eles fazem um trabalho que integra a tradição e também integra conhecimento científico, sobretudo no que diz respeito ao modo mais eficaz de se ensinar crianças a ler. Além disso, eu vi um trabalho em que eles integram o trabalho da leitura com um trabalho de música, com música erudita, com música clássica, que sensibiliza as crianças, que eleva intelectualmente, que aumenta, expande o horizonte intelectual das crianças, que permite às crianças um autocontrole, aprende a ouvir, aprende ritmo, eles têm integrado tudo isso. Olha, é realmente raro. E a grande questão aqui é o seguinte: as pessoas no Brasil estão acostumadas a achar que isso tudo só se encontra em escolas caríssimas, E o que eu tenho visto aqui não. Pode-se fazer educação de altíssimo nível, com fundamento científico, baseado numa tradição que indicou o que funciona, abrindo um caminho para a alta formação moral e para a alta formação intelectual das crianças, de um modo adequado, alegre, em que as crianças se integram. Então esse é o testemunho que eu quero dar aqui. Eu estou realmente muito impressionado com o que eu vi aqui hoje. Eu quero dar um aperto de mão. Como é seu nome? Fabrício? Um aperto de mão no Fabrício, Um aperto de mão na Maria. Na Maria. Tá? Para parabenizar todo mundo, porque eu não posso apertar a mão de todo mundo, senão vai demorar muito. Mas nesse aperto de mão que eu dei no Fabrício, nesse aperto de mão que eu dei na Maria, eu estou apertando a mão de vocês todos e dando uma felicitação bem grande, um abraço bem grande, porque eu fiquei muito surpreso com o que vocês conseguem fazer aqui, Não, em geral, nas escolas as crianças não conseguem fazer o que vocês fazem aqui. E aí parece que vocês têm duas habilidades muito interessantes que as crianças têm, mas não desenvolvem. E todas as crianças têm essas habilidades, mas acabam não desenvolvendo porque nem todas as crianças têm a sorte de contar com as professoras com as quais vocês contam. Porque vocês contam com professoras que pegam aquilo que vocês trazem de casa, que é a memória de vocês, o pensamento de vocês, e elas tratam bem a memória e o pensamento de vocês de tal maneira que o pensamento e a memória de vocês ficam maiores, mais fortes, mais bonitos da gente ver. E aí, daqui a pouco, com essa memória e com esse pensamento de vocês vão conseguir fazer grandes coisas quando vocês crescerem. Coisas mais importantes e mais bonitas ainda do que as que o Robson faz, do que as que o Paulo faz, do que as que o Carlos faz, do que essas mesmas professoras fazem e do que eu faço também. Viu? Então, vocês são crianças muito queridas por Deus, de muita sorte, porque tem as professoras que têm, que estudam numa escola agradável, que são crianças inteligentes, uma memória
né, bem forte, bem capaz, bem robusta, e que as professoras estão ajudando a fazer crescer e fazer funcionar ainda melhor. Não é fácil olhar uma palavra e ler rapidinho, não é? É difícil, às vezes a palavra é grande, não é? Às vezes ela tem uma porção de letras assim, de R, de X, de P, aí tem que juntar tudo e a gente tem que falar rápido, não é isso? Não pode ficar falando, né? E a gente tem que falar rápido, é difícil. Então, vocês só conseguem ler bem do jeito que vocês leem, com rapidez, com precisão, e a gente escuta tudo direitinho. E a gente escuta muito bem quando vocês leem, porque vocês leem com precisão, vocês não se enganam, não falam uma palavra quando está escrito outra, vocês leem com rapidez, mas mesmo que vocês leiam com rapidez, o fato de vocês lerem com precisão, quer dizer, com acerto, não faz com que vocês fiquem tudo atropelados. E aí isso ajuda a gente a entender melhor. E lá na minha casa, eu fui descobrindo algumas coisas, tentando fazer algumas coisas, mas aqui, né, eu vejo que o Carlos conseguiu mais do que eu, e vocês, as professoras, conseguem mais do que eu, que é colocar as ideias em prática. Não adianta só a gente ficar sonhando, ou se eu fizesse isso, como seria bom, ou se eu conseguisse fazer aquilo, como seria bom, né? É preciso sonhar, mas é preciso também fazer, e o Carlos está fazendo, e as professoras estão fazendo, né? O Paulo está fazendo, o Paulo faz, e eu estou muito contente de estar com vocês aqui, e vocês estão fazendo. Quando a gente olha vocês, a gente fica um pouco mais satisfeito. A tristeza que às vezes a gente tem quando pensa no futuro do Brasil, porque a gente olha as coisas por aí fora e fala assim, ai, nossa senhora, está tão complicado. Mas aí quando a gente vê vocês já bem fortes na memória, bem capazes de estudar, aumentando a inteligência de vocês, alegres porque estão estudando, aprendendo, conhecendo, e já desde pequenininhos pensando em quais são as boas escolhas, então a gente diminui um pouco a tristeza da gente. Aí a gente fica mais contente e mais esperançoso.